E nós vamos conversar agora com a doutora Alessandra, porque a nossa entrevista de hoje vai falar justamente sobre o direito da pessoa com TEA, né? Que é com TEA, muita gente fala TEA, mas é o transtorno do espectro autista. Então eu já dou as boas-vindas. Doutora, muito bem-vinda hoje ao programa Mulher.com. Boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos os telespectadores. E é muito importante a gente trazer essas informações, né, Rita? Mais pessoas com transtorno do espectro autista têm sido diagnosticadas, então é muito importante a gente ter esse conhecimento. Mesmo que não tenhamos próximos a nós, né, alguém, alguma pessoa nessa condição, mas que possamos disseminar essas informações tão importantes. Eu concordo com você e eu penso assim, mesmo... É tão importante nós estarmos munidos de informação, por menor que ela seja, porque a gente nunca sabe quem vai precisar dela. Pode não sermos nós mesmos, como você bem lembrou, mas de repente a gente pode ajudar alguém. Então eu quero convidar você de casa, você que está vendo aí, para que você, ouvindo hoje, né, aqui a doutora, você possa também aprender. Então, doutora, é muito interessante que antes de entender os direitos desta pessoa, quem é esta pessoa a quem a lei protege? Certo. O transtorno do espectro autista, na realidade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente fala, mas para a legislação já é reconhecido como uma deficiência, tá? Então, as pessoas que têm autismo já são reconhecidas como pessoas com deficiência, portanto, elas tem a proteção geral das pessoas com deficiência. A gente separa, inclusive, níveis de suporte, tá? Tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Esse nível de suporte nada mais é a necessidade, o suporte que essa pessoa precisa no seu dia a dia, ou na realização de alguma tarefa, no trabalho, ou se não conseguir trabalhar, né? Essa condição que às vezes afeta de uma forma maior a pessoa, como uma pessoa não verbal, ou que necessita de alguns cuidados, e ali um apoio, né, que a gente fala, um apoio de terceiros em todas as atividades do dia a dia, por exemplo. Então, esses níveis vão trazer para nós algumas identificações de acordo com o suporte que essa pessoa precisa no seu dia a dia. E esse suporte, você de casa vai aprender um pouco mais hoje, porque no transtorno do espectro autista existem graus, né, de gravidade dessa patologia. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso intervalo, voltamos com a doutora para continuarmos esse assunto. Fica conosco. E você que está assistindo o programa Mulher.com, hoje vamos conversar sobre os direitos dos autistas. E se você quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida sobre esses direitos com a advogada especialista no assunto, doutora Andressa Oliveira, você pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está na sua tela e formular a sua pergunta, e nós imediatamente vamos receber, colocá-la no ar, porque com certeza a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então aproveite esse QR Code que está na tela, aponte a câmera do seu celular para fazer a sua pergunta, ok? E agora nós vamos continuar aí o nosso bate-papo, porque o tema de hoje é muito importante. Porque muitos pais cuidam da saúde dos filhos, acompanham, mas muitas vezes não sabem que têm direitos. Por isso que a nossa conversa hoje com a advogada, a doutora Andressa Oliveira, a quem eu peço desculpas, eu falei o seu nome errado no bloco anterior, doutora, mas agora estou aqui me redimindo e colocando doutora Andressa Oliveira. Imagina, não tem problema algum. Vamos seguir para falarmos então sobre esses direitos tão importantes, né? E é sempre um prazer estar aqui, viu? Muitos pais não sabem mesmo sobre esses direitos? Exatamente, Rita. Muitos não sabem. Na verdade, muitos se limitam àquilo que normalmente é mais divulgado, que são os tratamentos e os benefícios assistenciais que existem, né? No caso, que seria o BPC da LOAS. Mas não se limita aí. Existem muitos outros direitos que nós precisamos, inclusive, trazer isso como informação para as famílias, para que elas não desistam e busquem sempre o melhor para os filhos ou para alguém da família que tem o transtorno do espectro autista, né?
Porque, como eu até tinha dito anteriormente, existem muitas pessoas que estão tendo esse diagnóstico. Só para ter uma noção, uma a cada 36 crianças tem esse diagnóstico, fora os adultos que estão tendo aí também com mais frequência esse diagnóstico de autismo, né? E os direitos, eles vão ser diferentes a depender da etapa da vida, se a pessoa consegue ou não trabalhar, né? Por isso que é muito importante ter esse conhecimento. Quais são as principais dúvidas? Planos de saúde seria uma delas? Isso, planos de saúde, por exemplo, em relação ao que o plano de saúde pode oferecer, né? No caso, são os tratamentos de forma integral, ou seja, todos os tratamentos necessários, sem limites de sessões. Isso a própria ANS agora, administrativamente, já traz isso para nós, então não pode limitar a quantidade de sessões que essas pessoas precisam de tratamento. E por que a gente fala tanto do autismo em si? Porque existe um diferencial nos tratamentos das pessoas com autismo. Porque essas pessoas, elas necessitam de um número elevado de sessões, um número realmente muito alto. Isso às vezes assustava ali os planos de saúde ou as clínicas, mas é porque essas pessoas, quanto maior o nível de suporte, ou seja, nível de suporte 2 ou 3, mais suporte, mais estímulos essas pessoas precisam. Então, portanto, mais horas de terapias. E, além disso, as terapias com as especialidades, né? Existem especialidades muito específicas de tratamentos que devem ser realizados nas pessoas autistas, tá? Então, por isso que esse fornecimento sem limite de sessões e de forma integral, ele deve ser concedido pelos planos de saúde e também pelo Sistema Único de Saúde. Eu ia perguntar isso agora sobre o SUS, mas antes de entrar no SUS, existe carência? Por exemplo, a criança nasceu, já foi identificada, está aí com alguns acompanhamentos, algumas brigas com o plano de saúde, mas carência, existe carência para esse tipo de transtorno? Por ser uma pessoa com deficiência, a gente não está falando em nenhum momento de questões de saúde, problemas de saúde, aquelas questões pré-existentes que a gente fala. Então, quando vai ingressar em um plano de saúde, existe uma carência de 2 anos quando é uma doença pré-existente. Aqui não se trata de doença, se trata de deficiência. Portanto, não deve cumprir aquele prazo que normalmente os planos de saúde colocam de carência de 2 anos. O normal que a gente vê aí são 6 meses, né? Aquele período de 6 meses de carência para qualquer pessoa. Aí é que não tem distinção. Então, se a pessoa não tem deficiência, não tem nenhum problema de saúde, não tem problema. Tem que cumprir aqueles 6 meses de carência. Isso é mais comum, isso pode ser cumprido também para as pessoas com o transtorno do espectro autista, a não ser que prove uma necessidade urgente ou alguma questão realmente que fala até que vai afetar a saúde daquela pessoa, aí a gente consegue isentar dessa tal carência. Mas o ideal é sempre, quando for fazer um plano, tentar fazer essa isenção na hora da contratação, que isso, em alguns casos, ainda é possível. Nós falamos agora há pouco do SUS. Quem não tem plano de saúde ou não tem possibilidade de adquirir um e se beneficiar de tudo isso que a lei oferece como proteção à pessoa com o TEA, no caso do SUS, existe também algumas ofertas para esse paciente? Isso, o SUS, na verdade, tem que oferecer também, tá? Todo o tratamento necessário. O ideal é sempre, independentemente se é SUS ou plano de saúde, a família ela vai ter que ter ali um relatório médico muito bem especificado, determinando quais são as terapias necessárias para aquela pessoa. Então, isso deve ser apresentado, no caso do SUS, por exemplo, na Secretaria de Saúde e, obviamente, ser exigido que o SUS ofereça esse tipo de tratamento, tá? Algumas cidades, através dos municípios, tem alguns centros que oferecem esses tratamentos multidisciplinares que a gente fala, outros nem tanto. Então, não sendo oferecido pelo SUS, existe uma tal compra direta, que é quando o SUS, ele, na verdade, adquire ou possibilita que essas famílias façam essas terapias através de clínicas particulares e custeadas ali pelo Estado e pelo município, que respondem solidariamente por esse tratamento. O que não pode é a criança ou a pessoa ficar sem este tratamento, porque é uma garantia.
No caso, por exemplo, nós estamos falando da saúde por conta dessa deficiência desta pessoa que tem aí os direitos garantidos em relação à sua saúde e cuidados. Mas existem outros direitos ligados também a quem tem o transtorno? Existem diversos direitos. Eu até separo da seguinte forma: eu formo outros profissionais da área do direito para se especializarem em direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, eu sou professora, sou advogada e professora, e eu separo de uma forma bem didática para que fique fácil identificar quais são esses direitos, porque são muitos. Eu criei um método que é o método GPSA, GPS justamente para se localizar, né? E aí, não, mas tem tudo a ver com o quê? Com as siglas do GPSA. G de direitos gerais, em que a gente coloca, então, saque de FGTS, isenção de PVA, os direitos educacionais. Também temos o direito aos descontos em passagens aéreas para os acompanhantes das pessoas autistas. Então, são muitos direitos gerais. Além dos direitos gerais, os direitos previdenciários, que aqui a gente envolve, então, as aposentadorias especiais para as pessoas com deficiência. Tem regras próprias. E para os autistas, também existem alguns pontos importantes que devem ser observados que garantem uma aposentadoria mais cedo. E, além disso, pensões por morte também dentro do direito previdenciário de forma vitalícia, mesmo que a pessoa já tenha mais de 21 anos de idade, seja um filho maior de 21 anos de idade, por exemplo. E também temos direito à saúde do GPS, que são alguns desses direitos, no caso nós já falamos que é em relação aos tratamentos, mas também tem medicamentos, cancelamentos de planos de saúde, reajustes, né? Tudo isso entra em direitos à saúde. E, por fim, o A de assistenciais. Aí nós temos ali o direito ao benefício assistencial, o BPC, o famoso BPC da LOAS, que é aquele benefício de um salário mínimo concedido à pessoa, à família, né, de baixa renda. Além do diagnóstico, também tem o requisito de baixa renda. Então, são muitos direitos gerais, existem outros, senão eu ficaria aqui horas e horas falando das possibilidades, mas o importante é sempre buscar informação com quem entende do assunto. Olha, é muito importante a sua presença hoje aqui, porque a gente está esclarecendo de uma forma rápida, sucinta, mas importantíssima. E aí você, num determinado momento, doutora, falou sobre o diagnóstico de adultos, que hoje adultos se encaixam nesse espectro, ou seja, nessas situações em que as pessoas falam, não, mas eu tenho isso, e aí acabam sendo diagnosticados com o autismo já adultos. Tem algo para esses adultos em relação ao mercado de trabalho, além dessas aposentadorias e desses outros direitos que a senhora citou? Isso, as pessoas adultas que, na verdade, têm esse diagnóstico tardio, muitas das vezes, até por um diagnóstico, às vezes, de um filho ou de alguém na família, né? E aí percebe, nossa, o que eu tinha, então, durante toda essa vida, o que eu passei durante toda essa vida, realmente, agora tem um nome, tem um diagnóstico. A gente sabe que isso tem sido também bastante comum. No aspecto do direito do trabalho, ou seja, os direitos trabalhistas que essas pessoas têm, então, tem condições de trabalhar, essas pessoas com esse diagnóstico, elas conseguem, inclusive, trabalhar em vagas PCDs, que a gente fala, né? Das vagas, as pessoas com deficiência podem se candidatar, essas pessoas, então, a essas vagas PCDs. Mas, Andressa, a partir desse diagnóstico, é obrigada a pessoa a trabalhar em vaga PCD? Não, pode também trabalhar em vagas comuns, tá? Mas é óbvio, necessitando ali de alguma adaptação, sendo possível para aquela função que vai exercer, isso é plenamente possível e o empregador, obviamente, deve acatar aquela solicitação. Principalmente hoje que a gente tem muito home office, se isso for possível, dependendo da função que essa pessoa vai exercer. Porque muitas das vezes as pessoas com diagnóstico tardio têm uma dificuldade ali mais voltada à questão da interação social, por exemplo, né? E então ela tem ali um desempenho excepcional, por exemplo, naquele trabalho, voltado a uma tecnologia, algum trabalho interno, mas tem ali as suas dificuldades ou crise em alguns momentos da relação social, né? A gente fala interação social. Então, se isso puder ser adaptado para que ela possa exercer aquela função, mesmo que não seja vaga PCD, isso é plenamente também possível exigir ali do empregador, tá? Além disso, temos redução da carga horária. Olha que interessante. Então, se essa pessoa precisa
se submeter a tratamentos, também é possível redução da carga horária. Para todos, não. Aí, somente para os servidores. Servidores federais, temos isso explícito na lei federal, e servidores estaduais e municipais, vai depender da legislação de cada estado e município, ou utilizamos ali também a legislação federal para amparar essas pessoas por analogia, tá? Isso tanto as pessoas que trabalham quanto aqueles que têm dependentes nessa condição. Porque a gente sabe que ali, dependendo do nível de suporte, a pessoa pode ser que não consiga, né, exercer o trabalho. Doutora, quero agradecer demais a sua participação. Inclusive, tem uma aluna sua aqui, a Diva Diamante. Olha! Colocou aqui, minha professora linda. Olha, eu estou aqui seguindo. Aprendendo um pouco mais, né? Um beijo, Diva. Fico feliz. Meus alunos sempre comigo. Muito obrigada. E tem aqui a doutora Andressa também, Alessandra Tebar, elogiando o seu trabalho. E ela também atua nesta mesma área lá na região de São José. E eu achei interessante porque esse é um tema que precisa ser falado mais. Portanto, a sua presença hoje aqui enriqueceu bastante o nosso conhecimento. E é claro que as pessoas interessadas em mais informações devem buscá-las. Tem algum site que seria interessante que as pessoas buscassem essas informações com segurança, doutora? Sim. Olha, eu quero então já deixar aqui o meu Instagram, que é Andressa Oliveira ADV. Lá eu posto bastante dicas sobre os direitos, sobre essas informações importantes de forma um pouco mais detalhada. Então é Andressa Oliveira ADV lá no Instagram. E também, já aproveitando que até tem aluna aí que está nos assistindo, eu tenho um site, na verdade é um site para os alunos especialistas que já se especializaram, que estudaram direito das pessoas com transtorno do espectro autista, que é o www.autismotemdireito.com.br. Nesse site, a população em geral pode ter as informações que lá postamos, que lá colocamos, sobre o direito dos autistas de forma geral, mas também podem buscar advogados especialistas mais próximo de você, tá? Então é um site bacana de buscas de advogados e também um site informativo, www.autismotemdireito.com.br. Muito obrigada, Rita. Eu que agradeço. Conversamos com a doutora Andressa Oliveira, advogada especialista no direito da pessoa com transtorno do espectro autista. E eu agradeço demais a sua participação. Deus a abençoe e até breve. Amém. Até. Estarei aqui à disposição sempre. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutora.